Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos ver hoje, a nossa aula vai falar sobre o Egito Antigo. Eu adoro esse tema. E vocês também gostam de saber sobre o faraó, não é mesmo? Quando falo em Egito, lembro o quê? Pirâmide, múmia, os deuses, entre outras coisas, né, interessantes que tem no Egito. Bom, eu vou matar um pouquinho da curiosidade de vocês. Na próxima aula também vai ser uma aula bem interessante, que nós vamos falar sobre a múmia, tá bom? Bom, o Egito é um imenso oásis. O que seria um oásis? Oásis é uma pequena região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. O rio Nilo, que nasce no meio do continente africano, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia e deságua no mar Mediterrâneo. As chamadas civilizações agrícolas foram as primeiras a dominar os rios, fazendo uso deles para o crescimento. A civilização egípcia se desenvolveu na estreita faixa de terra no vale do rio Nilo, com uma economia baseada no trabalho servil e na agricultura irrigada. Foi uma dádiva do Nilo. Os egípcios aprenderam a utilizar as cheias periódicas e construíram grandes obras hidráulicas, a distribuir a água por meio de diques e canais. Bom, na aula passada, eu falei sobre os povos nômades. Até na escola mesmo, em sala de aula, nós comentamos sobre isso. Que os povos nômades, eles não paravam, eles andavam o tempo todo em busca de comida, em busca de água. Quando eles passaram a ser sedentários, eles começaram a descobrir que às margens dos rios crescia vegetação. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a se aproximar mais. Lembra que eles descobriram o fogo? Então, eles começaram, a partir do fogo, eles começaram a cozinhar os alimentos, eles descobriram a agricultura, e eles foram se acostumando e observando que em volta dos rios, eles tinham como sobreviver. Por quê? Porque nas grandes cheias, os rios enchiam e as margens ficavam molhadas. E com isso, a vegetação crescia. Então, eles começaram a observar que eles poderiam sobreviver se morassem ali em volta dos rios. Então, eles começaram a plantar, eles tinham como pescar, eles tinham água potável. Então, todas as civilizações, elas começaram em volta dos grandes rios. Os egípcios também, eles começaram a ver que o Nilo, além dele ter as cheias, e como eles se alimentarem e ter uma vida mais tranquila, eles também formaram as aldeias em volta do rio. Aqui é o papiro. Nós vamos ver esse desenho lá na próxima aula. Mas essa foto que está nessa figura, nós vamos ver na próxima aula. Agora, o papel, esse papel aqui que eles fizeram a pintura, o nome dele é papiro. Pessoal, lembra da aula passada sobre a Mesopotâmia? Então, os povos eram nômades e, com isso, os primeiros habitantes chegaram à região onde se encontrava o Egito Antigo. E juntaram e formaram clãs. O que seria clãs? São pessoas que descendiam de um mesmo antepassado. Os povos e clãs começaram a se organizar em pequenas aldeias, conhecidas como nomos. Durante as cheias do rio Nilo, entre os meses de junho e outubro, suas margens eram alagadas e recebiam detritos, humus.
que fertilizavam as terras e propiciou uma agricultura diversificada, produzindo trigo, cevada, linho e uva, entre outros, né? Eu acabei de explicar isso. O rei Menes, do Alto Egito, promoveu a unificação dos reinos e fez surgir a autoridade de um único soberano, o faraó. Figura mais importante dessa sociedade. O faraó detinha a administração e os tribunais de justiça. O faraó era o sacerdote-chefe dos templos, liderava o exército, intervinha no comércio, nas minas e nos celeiros. Para os egípcios, o faraó era um deus vivo, o chefe do culto que garantia a harmonia entre os homens e os deuses. Seu poder era absoluto. Na sociedade egípcia, o faraó era considerado o dono de todas as terras e, para explorá-la, a população pagava impostos bem altos, pessoal, por meio do trabalho ou com produtos. O excedente da produção agrícola era armazenado nos templos, sob a guarda e o controle de distribuição dos sacerdotes. A sociedade egípcia foi estruturada sob bases econômicas e religiosas e foi disposta em camadas superiores, formadas pela família do faraó, que levava uma vida luxuosa, e pelos sacerdotes, que administravam os templos, que eram muito ricos devido às oferendas feitas pela população. Vocês sabiam que a esposa do faraó era conhecida como a grande esposa e as filhas dos faraós não herdavam o trono, só ficava com o filho mais velho trono. E o mais interessante, olha só, e esse filho se casava com a irmã mais velha, ou seja, no Egito antigo era comum 2 irmãos se casarem. A nossa cultura não permite isso, mas no Egito Antigo era permitido. Então, o filho homem mais velho, que herdava o trono, se casava com a irmã mais velha. Por que isso? Para que o trono não saísse da família, o poder não saísse daquela família. As camadas médias eram compostas por funcionários públicos, escribas, comerciantes, artesãos e soldados. As camadas inferiores eram compostas pela maioria da população camponesa, seguida e, por último, os escravos. A mulher egípcia não podia ocupar postos importantes no governo, mas possuía certo prestígio social e tinha quase os mesmos direitos que os homens. Quase só, né? A maior parte do povo era obrigada a sustentar o faraó e o grupo dominante por meio do trabalho, na agricultura, na criação de animais, na construção de obras públicas, como as amplas pirâmides, e eles viviam na pobreza, ou seja, o trabalhador trabalhava, pagava impostos altíssimos, e esses impostos, esse dinheiro, ia para o faraó. Caso o funcionário ou os trabalhadores não tivesse dinheiro para pagar, eles tinham que pagar de alguma forma. Muitas das vezes pagavam com a própria vida. Quem eram os escribas? Eram funcionários da administração que, por seu conhecimento da escrita egípcia e da contabilidade, desempenhavam várias funções, como a fiscalização da vida econômica, a organização das leis e a cobrança de impostos. A formação do escriba tinha início na infância. Eles escreviam em folhas produzidas com tiras de plantas e denominadas o papiro. Lembra que eu falei lá na frente? O que é papiro? Planta nativa do Egito, com a qual se faziam cordas, esteiras, sandálias e principalmente uma espécie de papel, amplamente utilizado na época.
E essa árvore, ela crescia até 3 metros de altura. Aqui, pessoal, é uma pirâmide social. No topo da pirâmide, nós temos o faraó e a família do faraó. Embaixo, nós temos os nobres e os sacerdotes, que eram muito importantes nessa época, os soldados e os escribas. Eles, o faraó, eram pessoas de confiança do faraó, e eles, tudo que se passava no reino, os escribas relatavam para o faraó. Então, eles tinham que ser pessoas de confiança do faraó. Toda a contabilidade era feita pelos escribas. Embaixo, nós temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses, as pessoas que plantavam, colhiam, cuidavam dos animais, e, por fim, os pobres dos escravos. Essa era a pirâmide da pirâmide social, né? Da camada social do Egito Antigo. Pessoal, nós chegamos no final da nossa videoaula. Aqui nessa parte, nós temos os exercícios. Eu já soube que o livro já chegou na escola. Então, conforme vocês forem pegando os livros e forem fazendo os exercícios, eu vou mandando, no final de cada aula, eu vou mandando o gabarito dos exercícios, ok? Não deixe para copiar o gabarito, tenta fazer para você, é uma forma de você também revisar a matéria e estudar, para quando nós voltarmos, tá todo mundo assim, ó, na ponta da língua, a matéria, tá bom? Um beijinho em todos.